por ser justamente um tema muito necessário, que é sobre o perdão. E a intenção esta noite é trazermos este tema, mas visando a necessidade que todos nós temos em praticar o perdão. Seja o alto perdão no caso de culpa, ou o alo perdão, que é o perdão ao próximo no caso de ódio, de mágoa e etc. Em palestras futuras, ano que vem, nós nos focaremos, a princípio, numa na culpa, na depressão e no alto perdão, e na outra no ódio, outras doenças psicossomáticas, e também no alo perdão. Então hoje é uma visão mais geral sobre essa necessidade em perdoar, tá bom? Nós nos baseamos muito na Joana de Ângeles, que ela é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco. Ela tem vários livros, mais de 60, escritos por Divaldo Franco. Mas há uma série psicológica que tem 16 livros em que ela faz uma ponte entre a psicologia acadêmica, a psicologia transpessoal e a psicologia espírita. Tá? Sem delongas, iniciemos por ela. Ela diz: quando se entenda que perdoar é conquistar enobrecimento, o homem se fará forte pelas concessões de amor e compreensão que seja capaz de distribuir. A palavra perdão é do latim perdonare. Per é além, donare é doar. Doar além, um sentimento de quem doa mais, doando muito mais que uma mera desculpa. Porque se eu desculpo a alguém, pressupõe que eu culpei a pessoa com antecedência. E o perdão visa essa compreensão maior. Afirma-se que Deus não perdoa. E é verdade. Porque Deus não julga, Ele nos compreende. Tá? E no atual estágio evolutivo qual nós nos encontramos, nós certamente sofreremos o mal de alguém e faremos mal a outras pessoas, às vezes sem saber, sem nós percebermos que o outro se magoou, se melindrou para conosco, com ou sem razão. E quando falamos em perdão, muitos de nós pensamos nos grandes fatos, nos grandes acontecimentos. Mas o perdão mais necessário e às vezes o mais difícil é aquele do dia a dia, na convivência com as pessoas que nós dizemos ou tentamos amar. Tá? E a capacidade em perdoar está na razão direta da capacidade de amar. E como o amor também é um exercício, se eu procuro exercitar esse perdão no dia a dia, eu vou ampliando a minha capacidade afetiva, a minha própria capacidade de amor. Porque o amor também se aprende. Até em relação a ciclano ou a fulano, na relação conjugal, o amor também é um aprendizado. E por isso, trabalhando este perdão, seja o alto ou o alo perdão, eu vou crescendo, vou me enobrecendo espiritualmente, evoluo enquanto espírito. Tá? E sigamos. Essa frase é um pouco mais longa, tá, pessoal? Mas eu vou dividir ela. Diz Joana de Ângeles: amantes que se corromperam e se abandonaram renascem na condição de pais e filhos, a fim de alterarem o comportamento afetivo e sublimarem as aspirações. Aqui entra o que Freud trouxe do complexo de Édipo, ou complexo de Eletra, que é quando o menino se apaixona pela mãe e às vezes vê o pai como um rival, ou vice-versa. Quando a guria, a menina, se apaixona pelo pai e vê a mãe como uma rival. Tá, pessoal? Freud só comete o excesso afirmando que todos nós, até inconscientemente falando, passamos por esse complexo, mas não é assim. Quando existe de alguma forma isso, seja mais direta ou mais inconscientemente, pai e filha, mãe e filho, já tiveram relações afetivos sexuais em outras reencarnações. E muitas vezes ficou alguma mágoa, alguma dificuldade. E por isso vem no mesmo laço familiar, para através do amor ir se curando esses laços doentios de nosso passado espiritual. Correto, pessoal?
E ainda, vem enquanto pais e filhos até para mudarem o prisma afetivo, ou seja, para não ficar um amor entre aqueles espíritos, somente um amor mais sexual, mas migrando, se ampliando para um amor mais fraternal, ou seja, ampliando o aspecto do próprio amor. Vamos, pessoal, e sigamos. Inimigos que se atiraram em duelos políticos, religiosos, afetivos, esgrimindo armas e ferindo-se, e muitas vezes acabando por matar-se, retornam quase sempre na mesma consanguinidade, na mesma família, a fim de superarem as antipatias que remanescem, que vêm deste passado espiritual. Traidores de ontem, agora se refugiam ao lado das vítimas para conseguirem o seu perdão, vestindo a indumentária do parentesco próximo, porque ninguém foge dos seus atos. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a família que nós temos aqui na Terra não é a família que merecemos enquanto afinidade espiritual, laços afins, mas é a família que merecemos no sentido da que precisamos para evoluir. E aqueles espíritos aos quais nós temos uma dificuldade maior, mais ódio, mais culpa de um passado espiritual, vem na mesma? Oi, pessoal? Na mesma família. Tá? Mas pensemos ainda, a família não é só desgraça também, tá? Tem as dificuldades, sim, mas também tem já espíritos simpáticos, espíritos afins, que vêm até para facilitar o convívio. Até para facilitar o perdão uns com os outros. Tá? Mas também é no nosso trabalho, aquele vizinho mala que escuta funk domingo de manhã, aqueles que compartilhamos do mesmo ideal, espírita, católico, evangélico, etc. A questão é que as pessoas que passam por nós, ou que nós passamos por elas com uma significação maior, já passamos antes, em outras vidas. Por exemplo, fato bem comum. Conheci fulaninho agora, já não gosto. Já aconteceu isso com vocês também, pessoal? É comum, ou ainda, vi ciclano agora, já tem uma afinidade. Nós não conhecemos as pessoas que têm essa significação maior. Nós as reconhecemos aí com toda a carga harmoniosa ou conflitiva de nosso passado espiritual, que a vida de alguma forma vai reaproximar. Tenho a oportunidade de atender pessoas do mesmo centro espírita. Em regressão de memória, por exemplo, é comum aparecerem uma na regressão da outra. E ali, brigando. E vem no mesmo ideal para aprender a perdoar, aquela coisa toda, e não se prejudicar como faziam antes. Então é na família, no trabalho, no ideal que esposamos, em todos os laços que temos uma vinculação maior. Tá? O que é esse laço doentio? Havia um casal, para exemplificar, que ambos começaram a ter crises de pânico na mesma época, praticamente juntos. Mas a crise de pânico no rapaz era muito mais forte, muito mais saliente. Então ele procura amparo psicoterápico, enfim. Depois de um tempo, faz uma regressão de memória a vidas passadas. E viu o seguinte, que a esposa atual, na última reencarnação, foi a sua mãe. Um parênteses. Na relação sexual deles hoje, ele sentia uma certa vergonha, como se não pudesse. Por quê? Mas nada que prejudicasse, tá, pessoal? Porque estava no seu inconsciente a mãe de antes. Por isso dava aquela vergonha, assim. Enfim. E então ele viu que nessa outra reencarnação, o pai dele era alcoólatra. E sempre que chegava em casa, alcoolizado, ele batia em sua mãe. Ele passou a infância vendo aquilo acontecer. E em certa feita, maiorzinho, mais crescidinho, ele decide, quando um fato desses ocorre, defender a mãe. O pai, que é isso, moleque, vai lá e bate no guri. E bate, e bate, e bate. E mesmo sem ter a intenção, pelos ferimentos que ocasiona, acaba matando o próprio filho. Então se criou um laço doentio.
Ódio do filho e da mãe. E culpa de quem? Do pai. Então sempre tem esse laço de ódio e culpa. O que a vida faz? Reaproxima novamente. Então, outro parênteses agora. Muitas vezes, antes de reencarnarmos, nós somos trazidos em espírito para a futura família, para o nosso futuro lar, para irmos nos ambientando na psicosfera com os futuros pais. É aí que a mulher sente aquela vontade de engravidar enorme e que ninguém segura mais. Que ela sente o espírito ali e já diz, vai ser menino ou vai ser menina. Ela já sabe qual é o espírito que se encontra ali. Ou o contrário. Às vezes, a mulher quer engravidar, tem um desejo assim latente, aí então quando o espírito é trazido e fica em volta ali, rondeando, a mulher, a mãe, às vezes, sente inconscientemente que é um espírito que tem alguma dificuldade. E aquele desejo esfria, fica com medo de engravidar. Então é para ambos os casos, tá bom? Então o que se passou? Quando esse espírito do pai foi trazido para iniciar esse processo reencarnatório, se preparando, ficando no lar, com os futuros pais, o casal ali, hoje então, sente inconscientemente a presença daquele espírito. E conectam com a perda, com a dor, com o ódio, e entram em pânico. Outro parênteses. Muitos de nós já ouvimos, ou já falamos, eu não pedi para nascer, me aguenta agora. Já ouviram isso, pessoal? Ou só eu falei isso também? Comum, né? Em certos casos, como este, nós imploramos a oportunidade de reencarnar. Nós pedimos e muito para os pais. Este casal não queria receber aquele espírito como filho. Mas depois acabam perdoando, enfim, e ela engravida. Então vejamos, é justamente a vida reaproximando aqueles litigantes do passado para, através do amor, praticarem o perdão. E sempre é assim. Mas como funciona? Tem uma frase bem conhecida, até já falamos aqui. O princípio espiritual dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, vai despertar, acordar e raciocinar no nominal, para depois intuir no angelical. É curioso notar ainda que a ciência achou evidência fóssil que liga todos os elos da cadeia evolutiva. Mas do macaco para o homem, há um elo que falta nessa corrente evolutiva, que é chamado de o elo... Oi? O elo perdido. E diz André Luiz para o Chico Xavier que do macaco para o homem, em certa feita, há um parto de consciência, quando nós nos tornamos individualidades. Até então somos princípios espirituais. Agora, este parto de consciência é feito no mundo espiritual. Por isso nós chamamos a evidência fóssil aqui. Quando reencarnamos, então, primitivos ainda, mas já reencarnamos enquanto indivíduos. Então nós viemos da animalidade, conservando a agressividade, o instinto mais egoísta da sobrevivência. E conforme a razão vai despertando, vai desdobrando, nós encontramos formas até mais perversas de fazermos o mal. A crueldade, afirma Joana de Anjos e outros, e é uma coisa lógica, né? A crueldade, ela é uma fase do processo evolutivo. Aqueles que não somos cruéis, ou não somos tão cruéis, pelo menos tentamos ser, é porque já o fomos e muito. Estamos em processo de redenção espiritual. E muitos trazemos culpas, isso, aquilo. Então todos nós já fomos um algoz, pessoal, já fizemos o mal. E diz em O Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão na consciência. E se eu faço mal, eu sei que eu agi mal, eu sei que eu agi errado. E se instala automaticamente a culpa, pessoal. Ó, pessoal, estuda aqui. Então faço mal, aliás, o outro é minha vítima, e se instala
culpa. E a minha vítima, ou seja, aquele a quem eu faço o mal, fica com ódio. Mas nós espíritas ficamos com ódio, pessoal? Ficamos? Eu ouço muito comum, né? Ah, mas ódio é muito forte. Eu não odeio. Eu só evito fulano. Eu não quero conversar, me afasto dele, desprezo um pouquinho. O desprezo, o ressentimento e a mágoa são máscaras do ódio. Então nós temos ódio sim, muito. Sentimos algo nesse sentido. E às vezes nem percebemos isso, ou não admitimos. Então até estamos longe do processo de autocura. Admitir é o primeiro passo para isso. Tá? Então todos nós temos sim ódio no coração. Se alguém aqui é tão evoluído, me desculpe, tá, pessoal? Mas é a maioria que sentimos. Então se criou um laço doentio, de culpa de um e ódio do outro. Qual é a lei que entra em cena para promover o processo educativo? É a lei de... Qual, pessoal? Não. Lei de causa e efeito, muito obrigado. Ou a lei do karma, lei de ação e reação, que sempre visa o processo educativo. Então, o algoz de ontem vai ser quem hoje? A entre aspas, vítima. Da genética, do lar, da cultura, da sociedade. Mas, de alguma forma, vai ser, entre aspas, uma vítima. E trazendo a culpa em seu inconsciente, ele vai atrair o mal que ele fez. É a culpa, pessoal, que faz nós atrairmos o mal que nós causamos antes. E muitas vezes o mal que nós fizemos, ele vem na mesma proporção que nós causamos antes. Tá? Mas Deus é misericordioso, amoroso. Na prática, realmente falando, dificilmente a dor que nós sofremos é a dor que nós causamos. Porque a dor visa a educação da alma, jamais punição. Tem um caso, acho que até já falei aqui, mas convém repetir. Havia um rapaz que era espírita e tudo mais, fazia o bem, uma pessoa muito dedicada realmente ao bem. Era médium, etc. E certa feita, depois de anos de trabalho, no bem no geral, ele sofre um acidente e perde o dedão. E ele fica muito bravo com Deus. Fica bravo com o mentor. Ele, na condição de médium, quando ia auxiliar alguém, o mentor vinha, intuía, dava uma palavrinha para ajudar o outro. E vem cá, onde é que tu estava quando eu precisei? Que mentor de Araque é esse? E fica revoltado. Enfim. Os dias passam, ele vai para a reunião mediúnica, que não se pode faltar. A primeira mensagem vem para quem? Para ele, dizendo: fulaninho, em função do mal que tu fizeste no passado, tu veio com uma marca perispiritual no sistema energético para perder o braço inteiro. Mas como fizestes o bem, ficou só a liçãozinha. Então agradeça. Tu reparaste boa parte pelo amor. Pensemos então, pessoal. Se o mal que nós sofremos é tão grande, imagina o que nós não fizemos antes, é muito maior. Então não há espaço para a vitimização. Bom, sigamos. O que se passa por consequência? Sofrendo mal com o processo educativo, nós ficamos também com ódio de Deus, do mentor, da vida, do vizinho, de alguém. Bom, mas quem que normalmente vai me fazer esse mal? Meu algoz hoje foi a minha vítima ontem. Então a vida reaproximando na família, no trabalho, no vizinho, isso, aquilo, ele vai reencarnar já com ódio. Ele traz isso espiritualmente falando. E quando reencontrar com a gente, aquele ódio acorda. Não vi, mas já não gosto. E é bem provável que ele que me faça o mal. Ficando também com culpa. Já tinha ódio. Então agrava agora a culpa. Então veja, tiveram uma dificuldade antes, lei de causa e efeito. Tá? Então a vida reaproximou para trabalhar o perdão. E eles se complicaram ainda mais.
aumentar o transtorno. E Deus também é paciente, amoroso e vai. O que se passa na próxima reencarnação? Inverte. E inverte. E às vezes, pessoal, nós ficamos nesse ciclo de vítima e algoz por séculos, reencarnações. E este processo, além do mais, ele é muito dinâmico. Eu posso ser, entre aspas, vítima de alguém, mas ao mesmo tempo algoz de outro. Ou algoz de um grupo. Por consequência, somos pessoas cheias do quê? De culpa e de ódio. Então, o tema de hoje, temos uma necessidade de trabalharmos o perdão. O alto perdão no caso de culpa, ou o alo perdão no caso de ódio derivados. Mas a vida, pessoal, a vida é sábia. A vida, por si só, ela é curativa. Como o caso que eu falei antes, o rapaz perdeu o dedão. A vida colocou ele para se curar de outra forma antes, para vir só a liçãozinha. Então, nós temos oportunidade de aprendermos pelo amor antes que a dor chegue. Um exemplo. Havia uma mulher que ela sofreu um sério processo de depressão. O que se passou com ela? Ela tinha um trabalho em que ela trabalhava, lidava com crianças abusadas. Grande parte delas estupradas. E ela fazia aquele trabalho com muito amor, com muita dedicação. Tanto esmero que ela foi reconhecida e foi promovida no seu local de trabalho. Passou a ganhar melhor, né, um trabalho mais tranquilo, mais de coordenação, que era muito importante também. Mas esse trabalho mais burocrático, ela se afastou do convívio mais direto com as crianças. E aí começou um vazio, uma angústia mais profunda e entrou com o tempo em depressão. Que fez um grande bem para ela. Que a depressão é o maior bem do século. Que nós passeamos pela vida muitas vezes e a depressão força uma introspecção. Para que a pessoa se olhe, depois na expansão, que ela tome uma atitude diferenciada. Se ela não muda a atitude, o movimento de contração psíquica ele é maior, mais profundo. Até que a pessoa então mude na atitude. Bom? E ela viu o seguinte, também através de uma regressão, etc., que na última reencarnação ela foi um homem. E foi abusador, foi pedófilo. Nesta encarnação, ela vindo com a culpa, reencarnando-se com a culpa que fica com o espírito, ela atraiu para ela, tá, o mal que ela causou antes. Mas como Deus é amor, falei antes, nos dá a oportunidade primeiro pelo amor. Ela quase foi estuprada 3 vezes. Mas se livrou, digamos, os finalmente da situação. Ficando então só a pontinha, só o aprendizado, nesse caso o susto. E no trabalho com as crianças, ela estava se curando, estava se perdoando através do trabalho com amor. E pelo bem que ela iria fazer, que ela teve aquela moratória e não sofreu o que ela fez antes. Então, quando ela se afasta das crianças, do contato mais direto com elas, ela se afasta da sua missão de vida, da sua tarefa. E vem o sinal de alarme, que com o tempo virou uma depressão, que era algo bom para ela repensar a vida. Nós podemos ter, tá bem, no trabalho, financeiramente, com saúde, com a esposa, com o marido, mas se não estivermos fazendo o que nós precisamos para nós nos perdoarmos, vem o vazio. Que é uma coisa boa, pessoal, para a gente se curar. Pensemos sobre isso. E ainda, imaginemos que esse trabalho com as crianças, ela trabalhasse por trabalhar, só para ganhar o dinheirinho no final do mês. Ela iria se curar, pessoal? Além de não se curar, ela ia aumentar a culpa por perder a oportunidade. Então não basta termos o trabalho que nós temos, o ideal que esposamos, a família que nós temos. É preciso trabalhar com amor. Que aí nós realmente nos curamos. Sigamos então.
diz Joana de Ângeles. Arrastam-se por séculos de sofrimento excruciantes, passando de vítimas a algozes e reciprocamente. Ou seja, vítima e algoz, vítima e algoz, vítima e algoz, às vezes por séculos, pessoal. Até que o amor, desacende a luz da esperança, na sombra não se detém. E o perdão os torne verdadeiros irmãos na senda evolutiva. Nós ficamos ali, às vezes, por muito tempo. Na obra Dramas da Obsessão, de Ivone Pereira, narra o caso, bem resumido, tá, pessoal? De uma família que sofria um processo obsessivo muito sério, muito grave, em que 2 membros haviam cometido suicídio. E o terceiro membro havia tentado 3 vezes, porém sem sucesso. E sempre que há a ideação suicida, sempre, tá, pessoal? Tem interferência espiritual, tem obsessão. Se não é o fator desencadeante, o que muitas vezes o é, por culpas que nós trazemos, obsessão não é causa, é efeito da nossa conduta. Tá? Então, se não é fator desencadeante, por sintonia, nós atraímos espíritos equivalentes que vão agravar, induzir ao aumento do transtorno. Então, sempre há obsessão. Bom? E um vizinho que viu o drama familiar, vizinho, pessoal, ele faz, viu, vizinho nessa desgraça, né? O vizinho faz uma prece, e através de uma prece com amor, desencadeia todo um amparo espiritual para aquela família. E o próprio Bezerra, como equipe, vai até lá. Enfim, vira o seguinte, que eles eram obsidiados por 4 espíritos, um de pai e 3 de filhos, que há quase 4 séculos atrás eram protestantes lá na Inquisição. E a família perseguida hoje, a obsidiada, que alguns se mataram, eram os inquisidores, pessoal, que perseguiram, torturaram e mataram eles. Mas ninguém é vítima. Foram ver mais atrás ainda, esta família foi morta na Inquisição, séculos atrás, perseguiu e matou os cristãos. E este grupo já vinha se digladiando já há séculos. Inclusive brigavam no mundo espiritual entre eles, perdendo várias oportunidades. E qual é a solução que Deus programa para o futuro, para que todos se perdoassem? Todos reencarnam na mesma família. Na Inquisição, na verdade, foram 5 espíritos, 5 pessoas torturadas e mortas. O pai, os 3 filhos e uma sobrinha. E ela foi estuprada sistematicamente até a morte, por semanas. Por que ela não estava obsediando? Ela tinha... Oi? Perdoado. E assim ela se desvinculou daquele grupo. Mas por amor a eles, ela decide vir como mãe. Então pensemos agora. Esta mãe recebe em seus braços os seus primos de antes. O tio seria seu marido. Recebe em seus braços os seus primos, que ela já tinha afeto, carinho. Então, naturalmente, ela iria sentir o que pelos filhos? Amor. Agora, esta mesma mãe recebe em seus braços os seus estupradores e assassinos. Ela ia sentir amor, pessoal? Não. Claro que não. Ela já tinha conscientemente perdoado, digamos, aliviou um pouco essa carga muito grande do ódio. E na convivência familiar iria então efetivar esse perdão pelo amor. Mas vejamos, é natural e normal os pais gostarem, amarem mais um filho do que o outro. Tem muita mãe que entra em depressão pós-parto, porque sente um repúdio pelo filhinho. Isso é comum, pessoal. Isso mostra uma dificuldade entre ambos. E uma necessidade de perdoar no dia a dia através do amor. Agora vejamos ainda, né? O que eu sinto é meu. Devo aceitar para trabalhar com ele, com esse sentimento. Agora o que eu faço com isso depende de quem, pessoal? De mim. Sentir raiva é normal? É ou não é, pessoal? Espírita fica com raiva? A gente fica espiritamente com raiva. Tá? Isso é natural. É minha incapacidade psicológica em lidar com a situação.
Agora, o que eu faço com a minha raiva depende de mim. Então, já que me faz algo, fico com raiva. Minha ignorância. Agora, não justifica eu agredir ele. É mais ignorância ainda. Pessoal. Então, sentir algo pelos filhos é natural. Uma dificuldade. Saber aceitar isso para trabalhar isso. Agora, dizer, ó, filho, eu gosto mais de ti do que de ti. Aí não, né? Atenção. Esses irmãos iriam se amar todos bonitinhos na infância? Iam brigar um monte. Até que aprendessem, então, a se perdoar. E normalmente, o filho que tem mais dificuldade com o pai ou com a mãe é que cuida o pai ou a mãe na velhice. Porque é ele ou ela que precisa trabalhar o perdão. Então não fez antes, a vida aproxima até perdoar. E assim vai, pessoal. Então é nessa, fica pra próxima. Então perdoemos agora. Bom? E fica, então. Vítima é algoz. Vítima é algoz. Às vezes por séculos. Até que aprendamos a perdoar. Mas Deus, por amor a nós próprios, tem um limite. E um dos limites extremos é esse. Um dos, pessoal. São os gêmeos tifófagos. São espíritos que se amam Se amam, pessoal? Se odeiam há séculos, há várias reencarnações. A vida, como eu falei antes, os reaproximou várias vezes. E várias vezes ampliaram a carga doentia. Até que a vida causa um sofrimento tão grande. E tem que aprender no mínimo a conviver. Que é o primeiro passo para o perdão lá na frente. Então a vida é curativa, anotem isso. A vida é curativa. E se não aprendemos pelo amor, a dor se agrava cada vez mais. Pela nossa rebeldia. O Bezerra de Menezes, quando esteve encarnado, todos conhecem o Bezerra, né, pessoal? Vamos lá, assim não. Conhece o Bezerra? Tá. Quando esteve encarnado aqui na Terra, na última reencarnação, ele tinha um sobrinho que sofria um processo bem grave de obsessão, já por subjugação, que é quando o espírito praticamente domina o encarnado. Um exemplo, quando eu vi na praça, às vezes um mendigo, alguém que vai lá e beija o chão, faz umas bobagens, no fundo, ele não quer fazer aquilo. Mas a influência obsessiva é tão grande que ele se vê obrigado, não consegue resistir. Mas também há um limite, porque há proteção espiritual. O espírito, por exemplo, não consegue jogar o encarnado num carro. Porque sempre há proteção, sempre, tá, pessoal? Então esse é um caso de subjugação, por exemplo. E o sobrinho do Bezerra sofria um processo assim. Que causava muito sofrimento para o sobrinho e para a família inteira. E já há vários anos, na casa espírita, eles iam tentando fazer a desobsessão daquele espírito. Ou seja, fazer com que aquele espírito perdoasse e seguisse adiante. E certa feita, depois de muito trabalho, muito evangelho, né, ele perdoa. E na sessão mediúnica diz o espírito: Bezerra, então, eu também sofro, diz o espírito. Porque o obsessor, pessoal, ele é um sofredor. E às vezes ele quer ir, e a gente se agarra a ele, é meu obsessor, a gente tem orgulho do obsessor. Né? Nos sentimentos que guardamos e alimentamos. Então ele diz: olha, Bezerra, eu estou indo. Né? Mas há um detalhe. Eu e teu sobrinho estamos tão ligados simbioticamente, uma ligação parasitária, que ele já depende fisicamente para sobreviver das minhas energias perispirituais. E se eu desacoplar do teu sobrinho, ele vai morrer, vai desencarnar. Mas como já estou há anos com ele aqui, eu posso esperar mais tempo. Até como uma forma de redenção, de fazer algum bem para ele. Esperá-lo. Para que ele desencarne depois, naturalmente. Mas, Bezerra, te dou essa opção. Tu escolhe. Tu quer que eu vá ou que eu fique? Ou seja, quer que teu sobrinho morra ou que ele viva? O que o Bezerra escolheu, pessoal? Estão tímidos? Quem acha que o sobrinho vivesse? Levanta a mão. Quem acha que o sobrinho morresse? Levanta a mão.
Ah, tem um monte de indeciso aqui. Tudo bem. Obviamente ele escolheu que o sobrinho morresse. E por quê? Se o espírito esperasse ele desencarnar naturalmente, ou uma doença, etc., eles continuariam em espírito ligados nessa simbiose, nessa parasitose. E a solução para ter essa separação depois seria reencarnar como chifópolis. Então aquele perdão ali curou não só um passado e um presente, mas curou também o futuro. Então vejamos, pessoal, o perdão tem uma dimensão muito maior, muito além do que nós pensamos. É óbvio que a vida os reuniria de novo, como pai e filho, como irmãos, de alguma forma, mas em outra situação, porque perdoaram e não mais tão penosa. Então, perdão faz bem, pessoal? Muito além do que nós pensamos. Tá? E sigamos. Diz Joana de Ângeles: quando alguém perdoa, elimina alta carga doentia de vibrações no organismo e passa a gerar outro tipo de energia que procede da mente e se transforma em estímulos para a aparelhagem que se constitui. Antes do corpo enfermar, a alma está enferma há muito mais tempo. Se eu cometo um erro, tenho alguma culpa ou nutro algum ódio, me dá um desconforto moral, um desconforto espiritual. Eu perco a paz naquele dia, não durmo bem à noite, fico um pouco inquieto. Se eu continuo errando, com culpa, não reparo o meu erro, ou continuo com mágoa, ódio, culpa, etc., o desconforto moral e espiritual vai parar para a mente. Depressão, insônia, etc. Se eu continuo errando, não reparo o meu erro, ódio, etc., o desconforto moral e espiritual que foi para o psiquismo vai para o soma, para o corpo, vai se psicossomatizar. Então o corpo é a última instância em que aparece uma desordem moral e espiritual. Basta ver o câncer. A pessoa vai lá, tira o câncer fora, extirpa, ou quimio-radioterapia, mas continua com ódio, mágoa e culpa. O que faz o câncer? Reaparece. Porque a pessoa continua cancerosa. Ela não se curou. Até tem um caso, até já falei aqui, mas enfim. Havia um rapaz que tem fortes dores no peito. Vai para o médico e constata-se que tinha que fazer 5 pontos de safena. Ele tinha um medo muito grande de cirurgia. Então ele procura o melhor cirurgião dos Estados Unidos. Na entrevista, antes da cirurgia, o médico pergunta: fulano, tem mágoa de alguém? Não, não. Tudo bem com todos, etc. Mas quem acompanhava ele? A esposa. E disse: doutor, tem mágoa sim. Ele e o vizinho eram amigos, hoje se odeiam. Se xingam, não se cumprimentam, etc. Aí diz o médico: olha, fulano, eu só vou te operar se tu te resolver com teu vizinho. Mas que frescura é essa? Por que disso? O médico explica um pouco e diz: se tu quiser, tu pode procurar outro médico, mas eu só te opero se tu te resolver com ele. Ele resiste um pouquinho, mas como tinha muito medo, ele era o melhor, não sabe fazer. Leva uns 4 meses, pessoal. Ele retorna para o médico: doutor, te agradeço até. Aos pouquinhos fui cumprimentando, conversamos, estamos bons amigos novamente. Te agradeço. Ah, parabéns. Mas fulano, tem mágoa de mais alguém? Não, não, era só com ele. E a esposa? Não, doutor, tem sim. E é comigo. Está brigado, está magoado um com o outro, não está dando certo. Pois bem, fulano, só vou te operar se eu te resolver com a esposa. Ele fica mais bravo, aumenta a mágoa da esposa, né? Mas leva mais uns 3 meses, ele retorna. Doutor, te agradeço também, somos um casal mais feliz, melhor, etc. Ah, parabéns. Mas fulano, tem mágoa de mais alguém? Não, não, era só esses dois. Aí a esposa: ó, doutor, até onde eu sei é só com nós dois. Ah, então tá, vamos te operar. Mas como se passara mais de meio ano, teve que refazer os exames. Ele refaz os exames e não tinha mais nada, pessoal.
Se eu como tudo que é bom, mas que faz mal, pizza, pastel, x, a picanha com a gordurinha, aquela só, pode entupir uma veia no físico, correto? Sim, assim não, pessoal. Sim ou não? Sim. Depende de onde for no cérebro e coração para levar à morte. Então vamos médicos lá, de alguma forma desentope, o fluxo sanguíneo volta e nós melhoramos. Os meridianos de acupuntura são para o perispírito, o sistema energético, o que os vasos são para o corpo. Tá? Tudo que eu ingiro que faz mal, ódio, mágoa, ciúme, inveja, ressentimento, culpa, por aí vai com o tempo entupir as veias do espírito, por onde flui essa bioenergia. Em pesquisa vira o seguinte: aonde tem os acupontos, os pontos energéticos têm ligação com o outro, há uma condutibilidade magnética muito superior à da pele normal, em torno de 10 vezes. Ou seja, flui mais bioenergia. Agora, essa condutibilidade, ela se altera instantaneamente de acordo com o que nós pensamos e sentimos. Pessoal, esse copo, ele pesa pra mim? Um copinho desse, pesa. Se segurar o copinho o dia inteiro, aí pesa. Um pouquinho não. Se segurar o copo o ano inteiro, ele pesa? Então uma pequena mágoa, ou uma pequena culpa, que nós seguramos por anos, ela pesa em nós muito mais do que nós pensamos, imaginamos. Então não basta ir no médico, tem que ir sim, mas ver o porquê aquele sinal de alarme se acendeu, de trabalhar o espírito. E por trás de toda doença física ou psíquica, há uma necessidade de perdoar. E quando nós perdoamos, é como o médico que vai lá e limpa essas veias. Limpamos as veias do espírito. A bioenergia volta a fluir e nós melhoramos. Então não existe doença incurável. Existem doentes incuráveis que não querem amar e não querem perdoar. O Deepak Chopra, médico indiano, tem um artigo que a primeira frase resume todo. Ele diz o seguinte: ou tu abre o teu coração e ama, ou um dia um cardiologista o fará por você. Então pensemos, pessoal, qual é a lição de amor que se encerra na doença física? O que ela quer nos mostrar? As pesquisas em câncer mostram que depois da doença, no geral, as pessoas são muito mais felizes do que antes da doença. Então, paradoxalmente, o câncer salvou as pessoas. Quando a pessoa morre no processo, não houve falha, muitas vezes. Porque a pessoa leva o aprendizado para o mundo espiritual e até para as próximas encarnações. Então, o corpo reflete o que se passa no espírito. Se eu me vejo num espelho e não gosto do que está ali, adianta pôr botox, puxar e esticar o espelho? Não. Tem que mudar o que ali se projeta. Então tem que mudar o que se projeta, o que se reflete no corpo físico. Tem até uma médica em Porto Alegre, ela é anestesista. Ela verificou um grande aumento de mulheres com câncer de mama. Então ela passou a procurar algo em comum entre elas, antes da anestesia. Conversar um pouco com elas, né? E ela achou. Grande parte, não todas, mas a maioria das mulheres com câncer de mama tem uma mágoa, ódio de quem? Do maridão ou do ex-marido. E muitas se separam, mas continuam com o que no coração? Com ódio. Então vem a doença para ensiná-las a desapegar. Então, se houve um divórcio, uma separação, o que fazer? Perdoa, ama o infeliz. E se tu guarda mágoa, ódio, quem vem na próxima juntinho contigo? O mesmo. Amplia-se o laço. Só tem um problema do espírita. Porque o espírita cumpre o karma até o final. A mulher aguenta o traste, desencarna, aguentei até o fim, finalmente me livrei. Ah, tem um anjinho lá, pois é, e agora vai voltar. E quem vai ser o príncipe agora, né? O mesmo. Mas como se eu aguentei até o fim? Vai voltar para aprender a amar até o fim. Então não é questão
de estar separado ou junto. A questão é do ódio ou amor que se tem. Então, se separou, ama o traste. Tá, pessoal? O amor nos liberta. E o ódio aprisiona. E para encerrar, diz a Joana: perdoarás sempre, tendo em vista que a mensagem da doutrina espírita, na sua feição evangélica e filosófica, inclusive científica, nos ensina a remontar, a buscarmos as causas anteriores das aflições atuais e dá-nos a resignação e a claridade do conhecimento a fim de compreendermos que somente sofremos o que nós merecemos e não enquanto punição, mas enquanto educação da alma, que tem uma lição para a nossa felicidade. Havia uma mulher, ela também sofreu um processo depressivo intenso. Ela até foi várias vezes internada, umas 3 vezes. Enfim, depois quis ver as causas, até para não voltar. Na depressão dela tinha um fato curioso. Quando dava crise depressiva, ela ficava com o braço direito dormente. Tá dormente, às vezes uma semana inteira. E nunca achou nada fisicamente falando. Enfim, depois, em regressão de memória, ela viu o seguinte: na última reencarnação, ela foi uma pessoa de muito poder material e prejudicou um monte de gente. E para ressarcir isso, ela veio como? Tem vários aqui hoje. Como médium, pessoal. Uma ferramentinha para, através do amor, reparar o mal de... Tem uma frase de Emmanuel que diz o seguinte: quem são os médiums? Conhecem? Diz Emmanuel o seguinte: os médiums, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, contrariaram e muito as leis divinas e que hoje resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Então, se vê um médium por aí, já sabe, boa coisa não foi. Palestrante também, tá, pessoal? Tá tudo aqui para reparar. Então, vem com essa ferramenta mágica, através do amor, se curar do mal de antes. Por isso ela tinha uma mediunidade ostensiva. Mas havia um fato que pesava muito mais em sua consciência. Então, ela viu o seguinte: nessa encarnação, ela acabou tendo um filho. E depois tinha um amante. E o filho passou a constituir-se um estorvo para as relações extraconjugais. Depois de um tempo, ela decide o quê? Livrar-se do estorvo. E mata o próprio filho na banheira afogado, com o braço direito. Por isso estava aquele braço dormente hoje, era culpa. Mas observemos. Ela também tinha crises de pânico nos últimos tempos. E o que se passou? Pela própria mediunidade dela, ela viu quem ali na sessão? O filho, dizendo: mamãe, eu vim te auxiliar a tu te perdoar. Eu não tenho mágoa, ódio nenhum. Eu te compreendi. Como Jesus: perdoa-os, meu pai, porque eles não sabem o que fazem. Mãe, tu estavas louca e não sabia. E hoje, então, eu virei como teu filho novamente, para, através do amor, tu se perdoar. Vim te auxiliar nesse processo, por quê? Eu preciso que tu me bem eduque. Um parênteses: quando os pais têm muita culpa em relação aos filhos, desta ou de outras vidas, ou as duas coisas, mimam demais os filhos, não dizem não e criam os psicopatas. Então ele veio auxiliá-la a se perdoar para que ela bem o educasse. E ainda mais, não entrasse em depressão pós-parto. Que ele reencarnando ali, a culpa ia aflorar bem mais. E as crises de pânico já era ela sentindo o espírito se aproximando para a futura reencarnação. Então ele veio auxiliá-la a se perdoar, para o resgate se dar através do amor, pessoal. Então Deus sempre faculta a oportunidade de repararmos pelo amor. Mulheres que abortaram, já vi vários casos. Depois, mais tarde, engravidando de novo,
É o mesmo Espírito, porém num corpo diferente. Para o resgate se dar pelo amor também. Já vi casos ainda. Mães já tinham filhos, aí tiveram outro e abortaram, de propósito, para não ter mais. Uma culpa enorme. Aquele mesmo Espírito veio como? Oi? Como neto. Para reparar também através do amor. A culpa, ela é terapêutica. Mostra como não fazer mais, como não agir de novo. O excesso de culpa, a gente fica se chicoteando, que é o problema. A gente até perde a oportunidade da reparação. Então, de alguma forma, a vida vai reaproximar. Então, agradeçamos o filho problemático, o cônjuge, a sogra problemática. As todas são um pouquinho, né? Enfim, esse é o maior problema, né? Mas, às vezes, somos nós próprios que provocamos nessa, ou até em outras, aquela mágoa que traz no inconsciente. E reparemos através do amor, perdoando. Como diz Joana de Ângeles, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro, quanto mais se divide, mais se multiplica, e se enriquece à medida que se reparte. Mais agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. E assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então amemos e perdoemos, para que a felicidade conosco sempre esteja. E que de agora em diante, que assim seja. Obrigado.